As memórias, amados e amados, trazem o significado da nossa história com o povo de Deus. Ouvia cantar quando criança, lá na cidade de Almenara, lembramos dela também hoje de manhã, um antigo hino, que alguns que já têm tempo aqui de caminhada se lembram, que dizia no seu refrão: conta-me a velha história de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. A história deste domingo de Ramos, cerca de 2000 anos atrás, em uma Jerusalém lotada de gente, que vinha para a grande festa da Páscoa, a festa dos judeus e as celebrações. No capítulo 12 de João, cujo texto nós lemos, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, vai até Betânia, a cidade muito próxima de Jerusalém, o lugar onde ele gostava de estar com aquela família, Maria, Marta e Lázaro. E nessa ocasião, ele está com Lázaro, que já havia ressuscitado, e que levantava uma grande curiosidade ali nas proximidades de Jerusalém, tanto que João nos informa que os fariseus tinham um plano para matar Lázaro, porque só de olhar Lázaro vivo e assentar com ele, o povo cria em Jesus. Foi ali, segundo João, que houve uma outra ocasião em que Maria entrou e ungiu Jesus com uma jarra de perfume puro e fez aquela homenagem que Jesus declarou aceitar com muita alegria, por ela estar reconhecendo que ungia o seu corpo para o sepultamento. Eu gosto desta versão que lemos aqui, quando nos é informado que os discípulos na ocasião não perceberam as muitas passagens bíblicas que estavam se cumprindo desde aquele momento ali. Muitas já haviam se cumprido antes e se cumpriam em Jerusalém, mas depois da glorificação de Cristo, eles lembraram. E é preciso, amados e amadas ouvintes da palavra de Deus, que também nos ouvem pela transmissão na internet, entender que o povo cristão, o povo de Deus, o povo do livro, o povo da Bíblia, somos um povo de fé, de memórias, de história, de promessas e peregrinos no mundo. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas de salvação ao seu povo Israel e a todos os povos, mediante seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Mas eu gostaria de te chamar nessa noite para voltar na história, muitos séculos atrás, para pensar num dos aspectos das profecias que estão se cumprindo aqui, para um personagem que também é um tipo de Cristo na Bíblia, e que de fato cria nessa verdade maravilhosa de Deus trabalhando na história, para a revelação ao seu povo e o chamado aos gentios para o seu eterno plano de salvação. Hebreus 11, 22, nos fala quem foi esse personagem. José, lá no Egito. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Mas que história é essa? Você já a leu? Já meditou nela? Alguém que está prestes a partir desta vida, a morrer, e dá ordens a respeito dos seus próprios ossos. Quando foi que essa história aconteceu? Que instrução foi essa de José?
nós temos que voltar ao capítulo 50 do livro de Gênesis. É a palavra de Deus, e toda ela, Antigo e Novo Testamento, que é a palavra que conduz os crentes em Jesus Cristo. Então, lá no capítulo 50, verso 24 e 26, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Que coisa interessante está acontecendo aqui. José está vivendo o final da sua história, que muitos aqui conhecem muito bem, que começa lá, ele muito jovem, com 17 anos de idade, sendo vendido pelos seus irmãos, passando por toda aquela caminhada, aquele desafio de ser escravo no Egito, e depois de ser levado a ser o segundo homem. José está dando instruções na hora da sua morte no Egito e dizendo: certamente Deus vos visitará. Pessoas que são da fé e do entendimento, que discernem no poder da graça do Senhor a verdade de Deus, têm essa convicção. E eu queria que você relembrasse comigo aqui nessa noite. É claro, o tempo não dá para sermos muito abrangentes, mas algumas coisas da história de José. Falamos sobre seu cativeiro, sobre sua venda como escravo, mas vamos lembrar que José agora tem poder e glória e riqueza no Egito. José recebeu um nome egípcio. Faraó, ao ver quem era esse rapaz, que ele verdadeiramente tinha uma aliança com o Deus vivo e verdadeiro, na capacidade que ele teve de interpretar aquele sonho e dar todos aqueles conselhos, e então chama José de Zafenate Paneia, que aliás significa salvador do mundo, num contexto egípcio, porque ele via nele alguém que iria libertar aquele império de morrer de fome, naqueles anos de fome. José recebe uma esposa egípcia. Faraó determina que ele se case com Asenate, filha de um sacerdote de On, chamado Potífera. Você pode ler toda essa história lá no Gênesis. E José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele chama o primeiro de Manassés, e a ideia hebraica do nome é aquele que me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, de toda a casa de meus pais. Quem sabe José se lembra ao Manassés nascer, toda a dor, toda a tristeza, todo aquele distanciamento de um jovem longe da casa paterna. O outro filho ele chama de Efraim, que tem uma ideia, um nome de prosperidade dobrada. E ele diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas José está no Egito. É uma história linda, que precisamos sempre contar e recontar aos nossos filhos na escola bíblica dominical, para as crianças conhecerem a história de alguém que é capaz de permanecer fiel a Deus e é honrado por Deus com graça e com sabedoria. Mas José agora constrói toda uma vida no Egito, vive uma história de sucesso. Nós conhecemos o episódio da vinda dos seus irmãos no meio da fome que assolava a terra para comprar comida para sobreviver. A maneira como ele trata aqueles irmãos que não o reconheceram, porque José está, pelo menos no aspecto exterior, totalmente inserido no contexto da cultura egípcia. Ele passa toda a vida ali. Nós encontramos depois em Gênesis 49, quando depois de toda aquela história, José se revela aos seus irmãos, manda buscar Jacó, seu pai. Aquele encontro emocionante. Jacó vai à presença do próprio Faraó, dá a terra de Gósen para que os filhos de Israel habitam. Eles desenvolvem ali
todo um crescimento da família, uma nação que está se formando, o plano de Deus se cumprindo na história. Mas olhemos para José. José tem um nome egípcio. José tem uma esposa egípcia. José tem filhos egípcios. Mora numa casa na cultura egípcia. A sua comida, com certeza, era a comida dos egípcios. As suas vestes, o seu corte de cabelo era egípcio. Mas no seu coração, José tem uma grande convicção: eu não sou daqui, Deus vos visitará. E há uma expressão de firme confiança na hora que ele vai partir dessa vida, porque ele sabe, e com certeza, em suas conversas com Jacó, seu pai, naqueles anos que viveram juntos ali, ele conhece a aliança de Deus com os patriarcas. Então ele declara essa palavra: certamente Deus vos visitará. Preste atenção, isso aqui é tremendo. Tem coisas muito preciosas aqui da riqueza da palavra de Deus. Quando Moisés, muitos anos depois, vai sair do Egito, Êxodo capítulo 3, podemos dar uma rápida olhada no texto. Nós encontramos aqui essa declaração de que Deus está conduzindo. Êxodo capítulo 13, melhor dizendo, versículo 19, diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois ele havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo o quê? Certamente Deus vos visitará, e vocês vão levar comigo os meus ossos. Quanto tempo se passa aqui? Muitos comentaristas da Bíblia dizem que há aquela palavra que foi dada a Abraão, de que a sua geração seria peregrina na terra por 400 anos, mas isso foi muito antes de José ir para o Egito. Alguns calculam que da entrada no Egito se passam cerca de 215 anos no total, depois da morte de José. Gênesis 50, 22 diz que José habitou no Egito, e a casa do seu pai esteve ali por 110 anos. E a gente pergunta: o que aconteceu? O que fizeram com esses ossos? Gênesis 50, 26 descreve a morte de José, e com certeza diz que ele foi embalsamado, como Jacó foi, o seu pai. E Jacó foi levado de volta para a terra de Canaã, porque ele pediu para ser sepultado na mesma sepultura que estava Abraão, Sara, sua família. Eles peregrinaram na terra da promessa. A promessa ainda não aconteceu na sua plenitude. Israel vai passar para o Egito e vai ali ter que aprender muitas coisas dentro do decorrer da história do plano de Deus. Mas José tem essa certeza e diz: levem daqui os meus ossos. A gente lê o texto bíblico e muitas vezes se esquece que são pessoas como nós, e eu penso como foi a tarefa dada à família de José para guardar essa múmia, para guardar esses ossos, para cumprir essa promessa. Onde eles estavam guardados? Aquela saída apressada de Israel, naquela noite da Páscoa, da morte do Cordeiro Pascual. Será que na negociação de Moisés com o faraó ficou bem claro que esses ossos tinham que ir com o povo? Porque houve uma promessa solene que foi feita e eles têm toda a certeza de que ela será cumprida. José passa cerca de 93 anos ali, mas ele está lembrando essa verdade maravilhosa do povo de Deus. Nós dissemos: nós somos um povo de memórias. Diga: um povo de memórias, um povo de história, um povo de promessa, um povo peregrino e um povo que busca a pátria. Por isso, levem meus ossos daqui. Aqui não é o meu lugar, porque Deus vos visitará. No domingo de Ramos estava se cumprindo o dia da visitação final
plena, gloriosa e transformadora e redentora de Jesus ao seu povo em Jerusalém. O que é visitar? Visitar é ir ver por cortesia, curiosidade, dever ou amor. Quando visitamos alguém doente, ou mesmo para celebrar e alegrar com ele por uma bênção de Deus, por um trabalho de Deus na sua vida, por uma vitória, nós vamos e devemos ir por amor. Visitar é pessoal. Esse tempo mau de uma ideia de que a comunicação eletrônica no celular resolve o problema, descaracteriza a verdade bíblica de que nós somos gente, pessoas. E a carência maior do nosso coração é de abraço, é de presentes, é de um aperto de mão, é de gente que pode enxugar nossas lágrimas em momentos difíceis que nós enfrentamos. Deus vos visitará, José disse. Em Gênesis 21:1 diz que Deus visitou Sara para que ela pudesse ser fértil e dar à luz. O Salmo 65, verso 9, diz que Deus visita a terra e a rega com a sua bondade. A visitação de Deus é uma presença gloriosa, daquele que sempre vem e cumpre suas promessas, porque como diz o Salmo 104, Senhor, que maravilhosas as tuas obras, e todas com sabedoria as fizeste. O Senhor vos visitará com certeza. E aqui, em João capítulo 12, e nos outros textos descritos pelos evangelistas, o dia da visitação especial chegou. José queria que seus ossos fossem para a terra de Canaã, mas também pela fé, como um tipo de Cristo, ele apontava para esse dia. E é nesse sentido, eu creio, que a palavra em João 12 diz que naquela ocasião, os discípulos não perceberam que ali não era só um episódio, só uma celebração de multidão com palmas dizendo bendito o nome do Senhor, mas havia o cumprimento de uma palavra gloriosa e eterna de Deus. Zacarias, Lucas capítulo 1, vamos à palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz. É um homem que tem esse discernimento, essa percepção maravilhosa das coisas que estão acontecendo ali com a chegada do rei, aqui voltando para o Natal de Jesus. E Zacarias, Lucas capítulo 1, verso 67, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha que palavra gloriosa e maravilhosa. Zacarias, no seu cântico cheio, transbordando da presença do Espírito Santo de Deus, ele diz ainda no verso 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que livres dos nossos inimigos o adorássemos sem temor. Mas no verso 78 ele usa a expressão de novo, graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Aleluia! O Deus fiel, que visita o seu povo. Volte centenas, séculos antes, e veja um homem morrendo no Egito, mas dizendo, levem meus ossos daqui, porque certamente Deus visitará o seu povo. Bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do universo,
que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação a seu povo Israel e a todos os povos, mediante seu Filho, Yeshua, o Messias, o nosso Senhor. O Rei está chegando, entrando montado no jumentinho. É o quadro mais desprezível para os grandes desse mundo. É o quadro que descreve, não uma apoteose gloriosa de um rei marchando na Via Ápia romana, voltando das conquistas das legiões. Mas é um quadro que aqueles que entendem sabem, apontam o cumprimento da vontade, do propósito eterno de Deus para dizer: o tempo está se cumprindo, Deus está visitando seu povo e a obra gloriosa da salvação caminha para a sua completude. Gostaria de deixar algumas aplicações para nós nesse texto precioso. Primeira delas, porque diz que os discípulos na ocasião não perceberam o que estava acontecendo ali. Mas, depois que Jesus foi glorificado, eles entenderam muitas passagens das Escrituras. Primeiro, pela fé, fazemos parte do povo que aguarda a completude das promessas. Preste atenção. Lá em Hebreus, nós vemos a descrição de que pela fé, José tomou essa atitude e falou: levem meus ossos daqui. Os dois últimos versos de Hebreus capítulo 11, na tradução de A Mensagem, dizem assim: entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé receberam totalmente a recompensa, porque Deus tem um plano melhor para nós. Que a nossa fé se junte a deles para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa ainda sem a nossa. Maravilha, glória a Deus. Fazemos parte do povo que continua a história de Hebreus 11, desafiados a caminhar pela fé. Segunda aplicação, este é o tempo de reconhecer a visitação e receber o Salvador. Esse é o tempo. No relato de Lucas, diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou sobre a cidade. É uma das poucas vezes no Evangelho que Jesus chora. Mas ele também traz palavras de juízo sobre Jerusalém, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação, porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando Ele veio em pessoa. Portanto, a igreja de Cristo tem que continuar a dizer: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, porque o Salvador veio, Ele cumpriu o propósito de Deus, deu a sua vida por nossa redenção, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele chama seu povo para caminhar na sua vitória. Conheci um irmão muito querido em Francisco Sá, quando lá trabalhei nos anos 70 no Banco do Brasil. Aníbal. E Aníbal havia passado por uma experiência de conversão. Era um homem conhecido por estar sempre na porta dos bares, muitas vezes em estado lastimável. Até que um dia ele ouve a palavra do Senhor. Quando lá cheguei, ele estava naqueles primeiros passos. A turma do banco brincava porque dizia que ele vivia grudado em mim. Às vezes ele ia na República, onde a gente morava, e só saía altas horas da noite.
Queria conversar sobre a Bíblia, mas o texto que falou ao seu coração e que ele sempre lembrava era esse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas e tu não quisestes. E ele dizia, Rodinon, esse texto, eu vejo, sou eu, que estava longe, e quando eu olho para a figura da galinha com seus pintinhos ali dentro, debaixo das asas, acolhidos, o vento está soprando, a chuva está caindo, mas ali tem segurança. Jesus me recebeu, Jesus me aceitou, eu estou debaixo de suas asas. E ele depois foi consagrado pastor, mora hoje no Rio de Janeiro. Hoje é o tempo aceitável. É preciso reconhecer essa visitação, que é uma visitação que vem para ficar, para fazer morada em nossa vida. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na intimidade do seu coração. Mas a terceira e última aplicação, amados, a ressurreição do nosso corpo é uma certeza e verdade gloriosa da palavra de Deus. Eu morro, disse José, mas levem meus ossos daqui. Levem meus ossos daqui, não é aqui o meu lugar. Certamente Deus visitará o seu povo. José é um tipo de Cristo que olha muito além da Canaã terrena para Jerusalém celestial. 1 Coríntios capítulo 15, quais são os limites da nossa esperança? Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não é assim. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. E lá no versículo 35 ele pergunta, como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Então seria interessante você dar uma olhada nessa palavra. É preciso deixar a palavra de Deus falar o nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo dos gentios recebe essa revelação preciosa do Espírito Santo e ele usa a linguagem da semente. Aqui no versículo 43, quando ele diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Antes no 42, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita da incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia. E termina dizendo, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E em Tessalonicenses, ele diz, o dia chegará, a trombeta tocará, certamente Deus vos visitará, e os mortos em Cristo virão com Ele. E nós, os que ficarmos vivos, seremos com Ele arrebatados. Levem meus ossos daqui, Deus certamente vos visitará. O cristão tem essa convicção plena e perfeita, e sabe que nós só podemos viver na certeza gloriosa e cheia de adoração a Deus, da grande esperança que temos no Salvador bendito. Nenhuma realização,
nenhuma construção humana, nenhuma busca insaciável e incansável de ajuntar coisas aqui, títulos aqui, nome aqui e poder aqui, poderá resultar em nada, porque passarão céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. Porque Jesus disse para aquele homem que estava com a grande preocupação de onde colocar os bens que colheu, e de derribar celeiros, construir celeiros, ampliar depósitos, expandir dinheiro e poder. Louco! Nessa noite te pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? O tempo é agora de semear, de chamar outros para conhecerem Yeshua, o Messias, o Salvador precioso. Eu quero chamar os irmãos da música de novo aqui, para a gente cantar de novo esse lamento de Israel. Nós precisamos pensar como o povo de Deus e lembrar essa verdade de que Babilônia não é o nosso lugar. José era egípcio, a esposa era egípcia, os filhos eram egípcios, a comida, a casa, o corte de cabelo, as roupas, mas ele sabia que ele pertencia não ao Egito, mas a Israel, o povo da aliança de Deus, o povo chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E portanto ele diz: levem meus ossos com vocês. Era um momento de jornada, de peregrinação. Aqui não precisamos preocupar com isso. Deixa que os ossos fiquem quietinhos lá, onde eles vão repousar, não é verdade? Porque no dia em que a trombeta soar, tudo terá que responder à palavra gloriosa do Criador de cada átomo, de cada célula, de cada molécula de vida. E das pessoas que são individuais, almas individuais e eternas, que se entregaram ao Senhor e vivem para Ele. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Oh, glória a Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu
te libertará. Jerusalém, Porque deixaste de adorar ao Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aleluia. Babilônia não é o seu lugar. Você que nos ouve, que ouvirá essa mensagem, quem sabe você está se incluindo ou incluindo nessa categoria chamada de desviados. Gente que já passou pela igreja, gente que se decepcionou com a igreja. Ei, você não pode se decepcionar, é com Jesus. É tempo de chorar, como já foi dito e relembrado aqui nessa noite. É tempo de chorar pelos nossos pecados. É tempo de chorar pelo pecado da geração a qual nós pertencemos, que nos rodeia. É tempo de chorar pela miséria destruidora do pecado na vida de tanta gente, da nossa juventude. É tempo de chorar pelas famílias quebradas. É tempo de chorar por filhos sem pai, esposas sem maridos. É tempo de chorar por lares onde não há mais respeito nem amor. É tempo de chorar por prisões abarrotadas, por cracolândias das cidades. É tempo de chorar, porque a palavra do resgate, da libertação, está ainda sendo graciosa e distribuída a todo aquele e toda aquela que estiver pronta a abrir o coração para Jesus. Nos lembremos disso. O que fazemos durante toda uma semana, no sentido de orar por alguém, de falar com alguém que nós sabemos não conhece essa palavra, alguém que nunca teve a oportunidade de estar num auditório como esse, adorando com tanta alegria e recebendo graça para a vida prática do dia a dia. É tempo de chorar por nossa preguiça, por não nos importarmos com a palavra que está lá no livro do profeta: livra os que estão indo para a morte. É tempo de pedir a Deus para que nós possamos nos lembrar da advertência de Ezequiel, o profeta: se você não disser ao perdido, você é responsável por não ter falado do amor e da graça redentora de Jesus. Mas Ele é Deus perdoador e longânimo. Levanta sua mão direita, diga: confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém.
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doçura, o bálsamo, a presença e a certeza de que o Espírito da verdade está conosco. Guarde os vossos corações, amados e amadas do Senhor, e toda a igreja de Cristo na face da terra, hoje e até o dia do grande ajuntamento, da grande reunião, da grande festa, para a glória do Senhor. Amém. Vamos em paz no nome de Jesus.